Bom dia, meu povo. Quero te convidar todos que estivessem entrando aí para nós iniciarmos a nossa aula nesse momento. Em nome de Jesus, nossa live. Acorda aí, pessoal. Vamos iniciar nossa live nesse momento. A gente falaremos do nosso cotidiano, do nosso desafio, né? O desafio de sermos cristãos em tempos, né, de pandemia, enquanto nossas igrejas estão fechadas. Vamos entrando em nome de Jesus. Já vejo ali a Iracia, Joelma, tá? Que Deus abençoe. Isso, tem 6 pessoas que já entraram, tô aguardando mais pessoas entrando, porque a gente comece já de uma pegada só. Bom dia, Selma, que Deus abençoe. Bom dia, Lília. Bom dia, Iraci, bom dia. Deus abençoe, tá? Temos 8 pessoas com a gente até agora. Elton, saudade, filhão. Deus abençoe, querido. Bom dia. Seja bem-vindo em nome de Jesus, querido. Irmão José Luiz do Carmo, que Deus abençoe. Irmã Beatriz Castro. Temos 9 pessoas até agora. Bora, pessoal, acorda aí. Acorda pra gente começar. Vamos falar sobre o desafio de sermos cristãos com a igreja fechada, né? Eu queria você que já está aí ligado, abra sua Bíblia, o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, para que a gente inicie, né, o nosso estudo. Bom dia, Paola, que Deus abençoe, querida. Deus abençoe. Hebreus 10, 25. Abram sua Bíblia, suas Bíblias e também abram João capítulo de número 4 também, por favor. Versículo João 4, versículo de número 23, também para que a gente esteja trabalhando alguns textos com o Senhor. Uma Marina da Conceição, que Deus abençoe. Isso aí, pessoal, vamos entrando.
Isso, pessoal, vamos entrando aí. Vamos orar para a gente estar iniciando. Vamos orar para estar iniciando em nome de Jesus. Vamos orar, pedindo graça. Nós vamos fazer como fizemos na semana passada. Bom dia, Marcos Paulo. Como nós fizemos na semana passada, né? No final nós vamos abrir para perguntas, né? Quem quiser fazer alguma pergunta pertinente à aula, né? Então vamos orar então em nome de Jesus? Vamos orar? Meu Pai, obrigado, Jesus. Fale conosco de forma profunda e especial nesse momento. Deus, que o seu poder misericordioso venha estar sobre nós nesse momento. Nos ensina aquilo que só o Senhor pode ensinar. Nos ajuda, Jesus, num tempo de dificuldade. Nos oriente, Senhor, em um período de lutas. E cuida da gente de uma forma, Jesus, que só o Senhor pode cuidar. Deus, em breve, em nome de Jesus, nós estaremos juntos, de forma pessoal, com as nossas EBDs, de forma geral. Deus, aquele irmão que está desgarrado, que está solto do rebanho, junta ele hoje. Nos conduza por essa aula, que a gente venha entender e depois reproduzir aquilo que nós aprendemos aqui de uma forma sábia e profunda. Então cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Temos 16 pessoas com a gente. Bom, Paulo Carneiro, que Deus abençoe em nome de Jesus. Irmã Rosimério. Marcos Paulo, bom dia, Pai. Bom dia, filho, em nome de Jesus. Amém. Rosimério deu um bom dia. Tá animado, Rosimério. Irmão de Simar, Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos lá. Vamos animar esse negócio então, né? Vou acordar vocês logo em nome de Jesus. Acorda aí, crente. Queridão, queria falar com vocês a respeito dos desafios de sermos crentes em tempos de pandemia, né? Em tempos ainda quando a igreja está fechada. Porque a gente começa a olhar para a Bíblia e a gente começa a entender muita coisa que tem acontecido, e muita coisa eu entendo que é permissão do próprio Deus, que está nos treinando, nos testando para saber o nosso pedigree. Desculpa, pastor, tem cachorro que não. Não, Deus quer saber qual que é a nossa postura, né? Deus quer saber qual que é o nosso nível de filhos, Deus quer saber qual é o nosso nível de... como nós temos sido como filhos, co-herdeiros dele, né? Príncipes do Senhor. Deus quer saber qual é a nossa nobreza nesse momento, né? Infelizmente, eu como pastor tenho olhado para muitas circunstâncias. Eu tenho observado assim, pelo menos com aqueles que eu tenho convivido de forma muito mais próxima um pouquinho, fazendo as lives e por algum motivo e tal, eu tenho percebido essa turma muito desgarrada, né? Nessa turma muito, eu tenho percebido atitudes que até então não tinha quando estavam no dia a dia do rebanho. Eu tenho percebido atitudes gerais, né? Parece que acho que tem gente que já praticamente vamos fazer um mês de quarentena, sem culto praticamente. Eu tenho percebido que muitas pessoas, as atitudes têm mudado, né? Mesmo que não percebam de forma sutil, mas muitas pessoas que têm ficado mais carnudas, mais carnais, mais arrogantes, mais raivosas, mais indiferentes, mais ignorantes. Eu estou falando dentro daquilo que eu tenho observado, né? E isso tem me preocupado um pouco, né? Como
como pastor nos dias de hoje. E eu queria ler um texto com vocês para que a gente estivesse iniciando, para que não tenha depois, de forma alguma, nenhum tipo de distorção daquilo que eu vou falar aqui nessa manhã. E depois vão distorcer tudo, né? Dizendo coisas que o pastor não falou, né? Se você abriu aí Hebreus 10, 25, né? Você vai ler junto comigo nesse momento um texto que diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Beleza? Então, a primeira coisa que eu quero tratar com vocês aqui é simples, né? A primeira coisa é simples. Queridos, o próprio autor de Hebreus está dizendo o seguinte, que há uma incógnita da escrita de Hebreus, né? Se foi Paulo que escreveu, se foi Marcos que escreveu, então há uma incógnita, porque a escrita de Hebreus é muito parecida com a escrita de Romanos, né? Então entende-se que Paulo orientou Marcos a escrever, mas o escritor de Hebreus ainda não há uma definição do escritor de Hebreus. Mas ele escreve algo aqui que nos deixa um pouco pensativos sobre a questão do ir à igreja, né? Porque tem crente que acha assim: eu posso muito bem ser crente em casa, né? Hoje em dia nós estamos tendo uma geração de crentes em casa. Tem gente, por exemplo, nesse período aí que estão adorando, não, agora live é beça, agora que eu assisto live, agora que eu estou em casa mesmo, que vou ser crente de casa e por aí vai, e aquele negócio todo. Quando, na verdade, queridos, nós deveríamos ter um outro entendimento, uma outra visão sobre isso daí. Amados, olha o pastor, nada, jamais substituirá o olho no olho, o abraço, o aperto de mão, não é? A confabulação de forma pessoal, nada. Por mais que a internet, as redes sociais, as mídias sociais sejam abençoadoras para aqueles que sabem usar, mas nada jamais vai substituir nós estarmos em culto, estarmos na igreja, estarmos no dia a dia da igreja. Querido, se não fosse o projeto de Deus que nós nos reuníssemos no templo, não existiria templos, entendeu? Templos físicos. Não, lá é onde a igreja coletiva se reúne. E o autor de Hebreus, ele fala justamente isso: não deixe de congregar, né? É importante nós estarmos juntos, é tudo. Querido, é importante. Eu e muitos dos irmãos que meu não vê a hora de a gente se juntar de novo para que a gente esteja junto, né? Mas, querido, importante muito importante, muito importante. Mas e aí, quando a gente não pode? Como nos dias de hoje. E aí, quando a gente não pode mais estar junto, quando não tem mais aquele culto, no caso nós que somos batistas, né? Aquele culto de quarta-feira, aquele culto de quinta-feira de oração, aquele culto de domingo de manhã, aquele culto de domingo de noite, o pastor sempre ali, observando, cobrando ida no culto, tudo. Como tem sido o nosso comportamento? Como tem sido a nossa conduta diante dessas situações? Agora, eu quero convidar você para que a gente abra João capítulo 4, a partir do versículo 23. Vem comigo. João 4, 23. Diz assim: Jesus aqui conversando com a mulher samaritana, tá? Mas a hora vem, agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que o adorem. Porque Deus é espírito, e o importa que os adorem, os que o adoram
o adorem em espírito e em verdade. Meus amores, olhem para mim, em nome de Jesus. Aqui Jesus conversa com a mulher samaritana e Jesus quer ensinar para a mulher samaritana o segredo de ser um verdadeiro adorador. A primeira pergunta que nós nos fazemos nessa manhã é que será que nós não estamos sendo provados agora se nós somos verdadeiros ou não tão verdadeiros ou até falsos adoradores? Sabe por causa de quê? Porque tem muitas pessoas que estão menos de um mês longe de suas igrejas, né? No geral, não é só na nossa igreja, né? E queridos, a conduta já tem mudado de uma forma drástica. Começou muito bem, né? Começou, não, nós vamos adorar de casa, eu sou a igreja, eu sou o corpo, né? O templo do Espírito Santo, aquela ladainha toda. E agora, 10 filmes na Netflix, tem como a turma fala, né? Maratonado La Casa de Papel, não é isso? Então, eu vejo muita confabulação sobre o Big Brother Brasil, né? Não, que saiu fulano, né? Para sair cicrano. E todo mundo, e Babu, você vai ganhar e tudo. E eu fiquei preocupado, na verdade. Qual tem sido a conduta dessa turma de cristão? Qual é a última vez, pensa junto com o pastor, qual é a última vez que você pega a sua Bíblia para ler? Você pegou sua Bíblia para ler? Qual foi a última vez que você se ajoelhou no pé da sua cama para orar, reuniu a sua família para orar? Isso que eu quero falar hoje, sobre esses desafios. Vamos começar? Vamos começar? Período do Velho Testamento. Vamos falar sobre o Velho Testamento para a gente iniciar. No período do Velho Testamento, quando alguém queria, de certa forma, falar com Deus, essa pessoa ia até o sacerdote, na verdade, que o levava, fazia a transição dele com Deus, e por aí vai, e todo aquilo, inclusive na questão sacrificial, né? O sacerdote recebia a oferta de sacrifício, oferecia para Deus, se Deus assim o aceitasse, estava perdoado, amém, glória a Deus. Se não perdoasse, você já sabe o que aconteceria, né? A ponto que quando o sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos para poder oferecer, ele entrava com a cordinha, né? Amarrada no pé e com um sininho na ponta da cordinha, que enquanto o sininho tivesse fazendo barulho, é porque o sacerdote estava vivo e, portanto, ele estava se locomovendo, então fazia barulho, mas a partir do momento em que a cordinha, o sininho parava de balançar e a cordinha ficava estática, era um sinal que o sacerdote tinha morrido. Então eles pegavam aquela cordinha e só puxavam o sacerdote para fora, porque grande era o temor do povo, nem lá dentro podia entrar, né? Mas aí vem o nosso sumo sacerdote, Jesus de Nazaré. Morreu por nós, e a Bíblia diz que quando ele morre por nós, o véu se rasga e a nossa ligação, ela fica direta com Deus. Não há mais a necessidade de que alguém vá a um sumo sacerdote, né? Vou lá ao pastor e tudo. Não que o pastor não seja importante, não existe ovelha sem pastor e não existe pastor sem ovelha, não é verdade? A igreja, a igreja que não entende o valor do seu pastor e o pastor que não entende o valor da sua igreja, eles nunca terão um casamento perfeito, né? Quando um não ama o outro. Já pensou se entrar na igreja e você, que por exemplo é minha ovelha, e você nunca conseguir ser alcançado pelas palavras que Deus me usa naquele lugar? É difícil, né? Eu não vou conseguir, de certa forma, abençoar você. Já pensou se você entra na igreja e quando você entra na igreja eu digo, que cara ruim, rapaz, eu detesto pastorear esse cara. Um dos dois vai ter que sair desse negócio, porque não vai dar certo nunca. Um complementa o outro. Mas aí, quando Jesus morre, não há mais a necessidade que um sacerdote nos elevasse. A ligação fica direta, o véu se rasgou. Quando o véu do templo se rasga, diz que não há mais divisão. Então fica direto a ligação.
Então, quando fica direto a ligação, nós nos tornamos adoradores. Porque quando a gente olha lá para trás, a gente vê sobre a lei, por exemplo, e a lei dizia que era olho por olho, dente por dente. Fez com você, faça também. Aí Jesus disse: alguém bater aqui, vira aqui. A gente para analisar nos mandamentos lá atrás, e a gente não vê lá nos 10 mandamentos que nós devíamos amar o próximo, não é? É como a nós mesmos, e por aí vai. Aí Jesus vai falar que o segundo mandamento, lá no livro de Mateus, capítulo 22, que o segundo maior mandamento era amar ao próximo como a ti mesmo. Então a gente começa a olhar e a gente vê que a profundidade era muito maior. Aí quando a gente vê o João escrevendo aqui no quarto evangelho, a gente vai ver o Jesus conversando com a mulher samaritana, que é toda aquela história, né? Ela estava pegando água, então ele chega e fala para ela: não, olha, se eu te der uma água, né, você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede, porque a água que eu lhe der, ela jorra para a vida eterna. Então ela questiona ele: por acaso tu és maior que o nosso pai Jacó, que bebeu e deu para os seus filhos, por aí vai, e tudo. E Jesus, ele tem todo um discurso oferecendo para aquela mulher uma água que jorrava da vida eterna, cujo, você que nunca me ouviu falar sobre isso daí, a palavra naquele momento poço, né? Porque ela compara muito poço, porque o poço até então era uma mulher samaritana, e até mesmo aquele poço era místico para eles, né? Por isso que ela pergunta: tu és maior que o nosso pai Jacó, que bebeu desse poço, deu para os seus familiares, para os seus animais e tudo, e nós bebemos até hoje. Aí Jesus fala assim: olha, eu vou te dar de uma água, que se você beber dessa água, você nunca mais terá sede, essa água jorra para a vida eterna. Jesus estava dizendo para aquela mulher o seguinte: a palavra poço no original vem de frear, né? A palavra é frear, que vem de lençóis freáticos. Jesus está dizendo para aquela mulher: olha, eu vou te dar dessa água, e essa água que eu te der, ela está num lugar que só eu posso buscar, ela está além do seu entendimento, e ela está além das suas condições físicas de buscar. O seu balde, a sua cacimba, seja o que for, ela não consegue atingir essa água. Só eu consigo atingir essa água, porque essa água está lá na profundidade, lá nos lençóis freáticos, aonde só eu posso buscar essa água para me te dar. E se eu te der essa água é pura, e ela jorra para a vida eterna. Ou seja, se eu te der essa água, você não vai querer beber outra coisa. Meus amados, o primeiro entendimento que nós temos que ter é que se nós bebemos da água que Cristo deu, nós não vamos querer beber de outro. O problema todo é que nós não compreendemos isso, e nós começamos a achar que a água que Cristo nos deu, não é verdade? Ela não é tão suficiente assim, porque tem situações que nós ficamos, como agora, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, vamos para 4 semanas longe da igreja, parece que as nossas atitudes começam a mudar, os nossos namoros começam a ficar mais ferventes, não é verdade? A nossa disposição para o reino, para a obra. Quer ver uma coisa? Olha para o pastor aqui bem. Nós damos desculpa para fazer as coisas para Deus. Vou explicar bem para vocês. Qualquer coisa que eu tenha que fazer relacionado à igreja, ou para alguma coisa para a igreja, para abençoar alguém, para ajudar alguém, e não, estou em isolamento. Mas se me interessar, eu não estou em isolamento. Eu saio para onde eu quiser, eu vou para onde eu quiser. Não dá para fazer para Jesus? Não, eu estou em isolamento, pô, não posso ficar me misturando. Mas quando me interessa, meu irmão, não é verdade? Quer ver uma situação muito grande? Tem pessoas que estão dentro de casa. E tem pessoas que o período que estão dentro de casa só pegaram a Bíblia para ler uma ou duas vezes. Isso é se pegar. Pessoas que não têm uma vida devocional. Tem gente que está achando um tédio de ficar dentro de casa. E sinceramente está um tédio ficar dentro de casa. Longe da igreja, longe do rebanho, longe dos irmãos. E está um tédio mesmo, queridos, ficar dentro de casa. Mas tem pessoas que o tédio delas é ficar dentro de casa, porque igreja para eles, ir à igreja, né, congregar, como o livro de Hebreus 10:25 está dizendo para nós, é apenas um passatempo. Hoje eu não tenho o que fazer em casa, tá chato ficar em casa e tudo.
Mas não é o entendimento de que, olha, eu vou para a igreja porque eu quero adorar ao Senhor, porque eu quero servir ao Senhor de todo o meu coração. Eu vou para a igreja porque eu quero ter um momento onde eu vou adorar, não porque por aquilo que eu vou fazer, porque eu vou cantar, porque eu vou pregar, porque eu vou dirigir o culto, porque eu vou dar aula de EBD, porque eu vou encontrar meus amigos, porque eu vou encontrar meu namorado, minha namorada. Não. A inclinação e o entendimento, ele é muito errado, porque nós nos tornamos a nossa adoração condicional, né? Então, o primeiro tipo de pessoa que eu tenho estado preocupado são os adoradores condicionais. Ah, pastor, eu sou até adorador, mas sou adorador quando as coisas estão do meu jeito. Quando as coisas saem do jeito que eu entendo, eu não sou mais adorador. E isso se torna diabólico, entendeu, queridos? Isso se torna, de certa forma, algo que o diabo tem trabalhado muito. Por que isso se torna diabólico e o diabo tem trabalhado muito em nossos corações? Porque, infelizmente, existem pessoas que, quando eles retornarem para o rebanho, e existem outras, infelizmente, que se retornarem para o rebanho, estarão cheios de carrapichos em seu corpo, que para tirar, vou usar até uma palavra mais forte, cheios de carrapato no corpo, né? Que para tirar, isso exigirá de tempo. Porque pessoas que não estão conseguindo lidar bem com o distanciamento, e não digo distanciamento social, é o distanciamento da igreja mesmo. Tem pessoas que não vê a hora de voltar, porque, poxa, quero estar, pastor, com o povo e tal. Tem pessoas que estão perdendo totalmente a sua identidade, enquanto não estão podendo ir para a igreja. Pessoas que não xingavam mais palavrão, estão xingando mais palavrão. Pessoas que não se irritavam com tanta facilidade, estão se irritando com muita facilidade. Pessoas que não, de certa forma, não as pessoas que antes não tinham aquela visão do eu faço o que eu quero na hora que eu quero, né? Começaram a fazer. Pessoas que estão achando ainda que esse distanciamento social é apenas umas férias legais, onde eu acordo a hora que eu quiser. Poxa, pastor, sabe qual é o nosso maior problema, queridos? É que nós só valorizamos as coisas depois que nós perdemos. Quantas pessoas que pediram um domingo que não tivesse EBD para poder dormir até mais tarde e agora estão com saudade da EBD, né? Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas, queridos, estão se distanciando do ideal do Senhor de uma forma tão profunda que depois será difícil para retornar a ser aquilo que eram. E isso é desafiador, queridos. Ser verdadeiro adorador, a Bíblia, quando diz que Deus procura verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos. A pergunta que eu te faço nessa manhã, querido e querida, você é falso adorador ou você é um verdadeiro adorador? Porque eu queria ensinar para vocês um pouquinho nessa manhã o que é ser um verdadeiro adorador. E eu queria ensinar também aprendendo junto com vocês, porque eu preciso aprender junto com vocês. Primeira coisa que um verdadeiro adorador é que um verdadeiro adorador sabe quem ele é. Você sabe quem você é? Você sabe quem você é, você sabe quem você é, para quem você foi chamado, você sabe por que você foi chamado. Porque se você sabe quem você é de verdade, você não terá dificuldade alguma nesses tempos. Apesar da saudade, apesar do querer estar junto, apesar do querer estar no dia a dia da igreja, isso está te fazendo falta. E sinceramente, amados, olha bem, pastor, só em você estar com essa saudade toda da igreja, isso já demonstra que você sabe quem você é, que você faz parte do corpo de Cristo, que você faz parte dos herdeiros do Senhor, não é? Mas será que você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Deixa eu conversar uma coisa com vocês aqui. A Bíblia diz
que Adão, quando está no Éden e Eva come do fruto e dá para Adão, e depois Adão, eu queria dizer para vocês que a culpa não foi da mulher, porque o responsável pelo jardim era o homem, já para a gente não entrar nessas polêmicas desnecessárias, não é verdade? A gente vê que quando Adão ele come do fruto, a Bíblia diz que ele tem um conhecimento então do bem e do mal. E ele percebe que ele estava nu, até então ele não tinha essa percepção, porque não havia maldade em Adão, e por aí vai. E Deus aparece no jardim procurando ele e Eva. Deus sabia onde ele estava, e Deus fala: Adão, Adão, cadê você? Deus, quando fala: Adão, cadê você? Não é que Deus não sabia onde estava Adão. Deus estava procurando ali o Adão que ele criou. Deus, quando pergunta para Adão: Adão, cadê você? Deus está falando assim: Adão, cadê o Adão que eu criei? Adão, você se lembra ainda de quem você é? Né? Adão, você se lembra ainda o porquê que você foi chamado? Adão, querido, é você que está ficando em casa direto, a pergunta que não quer calar: você se lembra ainda de quem você é? Cadê você? Ou você já virou um carnudão, né? Já virou um crente carnudo, aquele crente, né? Onde os valores, os princípios cristãos já saíram de você há muito tempo, né? Será que ainda está vigente em você a vontade de fazer o certo, de ser o certo? Ou saiu do ambiente da igreja, parece até que você deixou de ser crente? É um desafio, querido. É você saber quem você é. Se você sabe quem você é, você sabe qual é a sua identidade. O problema todo, a gente analisa, a gente caminha um pouquinho. A Bíblia vai dizer que quando José ele chega ele se torna governador do Egito, ele se casa com a egípcia, não é? E o primeiro filho de José, ele dá um nome egípcio, que era Manassés. E até que José se lembra de quem ele era, e o segundo filho dele, ele dá um nome hebreu, né, para o filho dele, porque José se lembra de quem ele era. José se lembra para quem e o porquê que ele foi chamado. Eu te pergunto nesse momento, querido, será que você não precisa se lembrar de quem você é e para que você foi chamado? Ou então, quando acabar esse momento, onde a gente for voltar como igreja, você vai voltar, ao invés de voltar melhor, com mais sede, com mais vontade, você voltará pior, não é verdade? E cheio de problema, e nesse período vai ter cometido um pecado ou pecados. Será? Você tem que refletir sobre isso. Você precisa saber quem você é nesse período. Saber quem você é. Sabe por causa de quê? Segundo ensinamento. Quem sabe o que é, quem sabe quem é, sabe aonde quer chegar. Amados, aonde nós queremos chegar? Nós estamos aqui na terra por quê? Nós pagamos o preço por quê? Qual que é a promessa que nos foi feita? Hein? O céu. O viver com Cristo eternamente, não é? Será que você sabe realmente quem você é? Para saber onde você quer chegar? Será que você entendeu já que o que você precisa, que nós precisamos, é chegar no céu? É ir para o céu? Será que você está pronta como noiva do Cordeiro para ir para o céu? Será que você está pronta para viver aquilo que está escrito em Apocalipse capítulo 21, né? Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se passaram. Será que você está preparado para isso? Ou você está longe, mas muito longe, porque você não sabe aonde você quer chegar? Queridos, olhe, pastor, a igreja, depois desse momento que nós estamos vivendo, as nossas igrejas, nunca mais serão as mesmas. E eu espero que sejam positivos. Eu espero ver um povo com tanta sede, não tem que quando nós falarmos assim, olha, nós vamos voltar a se reunir como igreja tal dia. Eu espero que o povo seja igual aquela corrida de São Silvestre, não tem? Todo mundo correndo.
e todo mundo correndo para chegar na igreja. Ou será que vai ser daquele jeito? Ah, não. Eu gostei de ficar em casa assim. Eu percebi que eu vejo uma livezinha de vez em quando, vou quando eu quiser e tudo. E será que você entendeu? Você está entendendo o valor que está em culto, está na reunião coletiva, faz para você? Será que você tem valorizado isso daí? Ou você vai aproveitar esse momento para ficar pior do que você estava? Meus amados, Jesus está voltando. E Jesus, quando estiver para buscar o povo dele, ele vai buscar o povo que sabe aonde quer chegar. Infelizmente, nós vamos viver numa geração que ainda não entendeu ainda que nós estamos nessa terra apenas de passagem. Estão casando, dando-se em casamento. Amados, quantas pessoas morreram nesse período? Que fizeram planos, projetos para 2020, já são milhares, centenas de milhares de pessoas no mundo todo que já morreram. Centenas de milhares que já morreram. Que fizeram planos, fizeram projetos, que fizeram... pessoas morreram, queridos, na maior economia do mundo, que foi os Estados Unidos. Pessoas morreram na segunda maior economia do mundo, que foi a China. Pessoas morreram, queridos, até agora na Itália, na Europa, no país de primeiro mundo. Morreram na Espanha, no país de primeiro mundo. Morreram nos chamados países subdesenvolvidos, né, do terceiro mundo, que eles chamam. Pessoas estão morrendo de todos os lados, que talvez fizeram planos para 2020. E morreram. Mas sabe qual é o problema? Eu tive num velório ontem e eu estava pensando sobre a vida, e eu estava pensando, Senhor, o problema, muitas das vezes, nossa maior preocupação é morrer, mas na verdade nossa maior preocupação não deveria ser morrer, porque o morrer, quando o Senhor falar, chegou sua hora, acabou. A nossa maior preocupação deveria ser para onde eu vou depois que eu morrer. Quem sabe aonde quer chegar, sabe para onde vai. A pergunta que eu queria que você refletisse nesse momento: será que se morresse hoje, se você morresse hoje, você iria para o céu? Ou você iria para o inferno? Mas também, nós temos outro ensinamento. Depois que eu entendo quem eu sou, depois que eu tenho uma clareza de onde eu quero chegar, eu preciso ter atitudes que sejam claras de quem eu sou e que eu tenho a certeza de onde eu quero chegar. O problema é que tem muita gente que fala bem assim. As pessoas se acostumaram com versículos soltos e com frases de efeito, não é? Dizendo assim, não, eu sei onde eu quero chegar, né? Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei quem eu tenho crido e eu sei quem é poderoso para fazer. E ainda diz assim, mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Será? Porque as nossas atitudes vão falar mais do que as nossas palavras, queridos. Foi convocado hoje um jejum em todo o país pelo nosso Brasil. Ah, mas você diz bem assim, eu não vou entrar nesse jejum não, pastor, porque quem fez esse jejum foi o Bolsonaro. Eu não sou contra o Bolsonaro, eu não gosto muito do Bolsonaro. Ei, calma aí. Não, calma aí. Você pode não ter votado no Bolsonaro, mas o Bolsonaro, nem gostar dele, mas o Bolsonaro é seu presidente, meu irmão. E se você fala que você é cristão e você não gosta do Bolsonaro, desculpa, você não nasceu de novo, não é verdade? É igual o crente que vira e fala bem assim, né? Eu me lembro uma vez que umas irmãs estavam brigando na igreja e viraram para mim e disseram bem assim, pastor, meu santo não bate com a dela, com dela. Aí eu perguntei para uma dessas irmãs que disse isso para mim, beleza, mas qual que é seu santo? Meu santo é Jesus, pastor. Aí eu perguntei, e o santo da irmã? Deve ser Jesus. Então como que o seu santo não bate com dela, se são o mesmo santo? Se você não ama seu irmão, querido, é um sinal que você não entendeu ainda qual que é a sua identidade. Então você não sabe quem você é e você não sabe quem você vai chegar.
aonde você vai chegar. E desculpa, as atitudes que você tem não são atitudes daqueles que são cristãos, daqueles que vão chegar. A palavra cristão no original nada mais é do que pequenos cristos. Quando digo que eu sou cristão, eu sou pequenos cristos. O problema é que nós estamos vivendo uma realidade onde tem muita gente dizendo que é cristão sem entender o que é ser cristão. Não, eu sou cristão, pastor. Talvez você me ouça e você diz assim, pastor, eu sou católico, eu sou cristão. E está achando o seguinte, não, que o cristão, ele simplesmente vira e diz assim, não, pastor, porque eu sou um cristão e acho que o cristão é apenas ir na missa, o cristão é apenas ir na igreja, o cristão é ir domingo de noite. Não, irmão, ser cristão é muito mais profundo do que isso aí, cara. O cristão é muito, o buraco é muito mais embaixo. O cristão é ser pequeno Cristo, ou seja, eu sou um pequeno Cristo, eu ajo como Cristo agiria. A minha conduta é a conduta de como Cristo agiria. O problema todo é que, de forma prática, eu não consigo compreender. Aí eu vejo lá uma palavra de São Francisco de Assis, né? Ele diz o seguinte, prega o evangelho. Se precisar, use palavras. Queridos, qual que tem sido a sua atitude de crente antes de dizer que é crente, antes de dizer que é cristão de verdade? Qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido a nossa identidade diante das circunstâncias? Será que a sua identidade, a minha identidade, é a identidade de cristão? Ou eu estou, na verdade, vivendo do meu jeito, vivendo aquilo que eu acho, vivendo aquilo que eu quero viver, e estou me esquecendo que se sou cristão, eu sou um pequeno Cristo, e se eu sou um pequeno Cristo, eu tenho que aprender a amar, eu tenho que aprender a perdoar, eu tenho que aprender a fugir do pecado, eu tenho que estar em culto com a minha igreja, porque eu entendo aqui no livro de, como está no livro de Hebreus, não deixe de congregar, não é? Queridos, eu tenho que estar com o meu povo. Amados, em breve, muito breve, mais breve do que a gente pensa, nós estaremos em culto, estaremos juntos, né? Como igreja coletiva. Sabe por causa de quê? Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, uma teoria antiga, mas deixa eu explicar que muita gente esquece. Quem já acendeu a churrasqueira sabe que a premissa de se acender bem uma churrasqueira é você juntar bem o carvão, né? Eu, por exemplo, quando vou acender uma churrasqueira para poder fazer um churrasco, eu vou lá, coloco um pouquinho, faço tipo um copinho, né, de um papel toalha, ou de um papel higiênico mesmo, ou de um papel qualquer, coloco no fundo da churrasqueira, pego, faço uma cabaninha de carvão, coloco fogo ali naquele copinho com um pouquinho de óleo dentro e coloco e faço uma cabaninha e deixo aquilo queimar e queimando o carvão e vou juntando o carvão, faço aquela acabou juntando, daqui a pouco aquilo todo junto, quando está pegando um fogo legal, já tem uma labareda legal, eu misturo o carvão que ainda não pegou fogo, eu misturo junto com o carvão que já está em brasa, e o carvão que está em brasa, ele se junta com o outro e daqui a pouco o outro também está em brasa. Amados, quando nós estamos juntos como igreja, nós nos tornamos um carvãozinho que coloca fogo no outro, então nós nos tornamos uma brasa viva do Senhor. Então eu entendo que se eu pegar um daquele carvão, que até então está pegando fogo, e tiro de junto daqueles que estão pegando fogo, tiro ele da churrasqueira e coloco ele fora, eu entendo que ele irá se apagar. Sim ou não? Vai se apagar. O problema nosso é que nós achamos que nós conseguimos ser crentes longe dos nossos irmãos. Achamos que conseguimos ser crentes longe da churrasqueira. Ser carvões abrasados longe da churrasqueira. Nós não vamos conseguir, nós vamos esfriar. E um carvão que esfria e apaga, ele não serve para nada. Para nada. Nem para pegar fogo depois, porque ele já foi utilizado, ele vai ter que ser jogado fora. Não é verdade? E nem para assar uma carne saborosa para servir alguém. Amados, nós precisamos entender que nós precisamos ser úteis nesse tempo, não é? Precisamos ser úteis, mas para que isso aconteça, eu preciso saber qual que é a minha identidade. Pastor,
Os desafios de ser cristão em tempos de igreja fechada são grandes, né, pastor? Queridos, é muito grande, só tem gente entendendo agora. É muito grande. Amados, vamos entender a história da igreja. Jesus vai e Jesus fala assim: estou indo, mas deixarei para vocês o Consolador e vocês farão coisas maiores do que eu fiz em meu nome. Por aí vai. Existe uma promessa. Aí Jesus se vai. E quando Jesus se vai, não é verdade? Ele deixa a igreja com quem? É Pedro assumir a igreja, não é? Pedro, tu me amas? E Pedro, tu me amas? E pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Senhor, tu o sabes. Então apacenta os meus cordeirinhos, ou apacenta as minhas ovelhinhas. E Pedro assume a igreja. E quando Pedro assume a igreja, queridos, eu já vejo descortinando o livro de Atos, né? Então Pedro assume a igreja no período do livro de Atos. E eu começo a observar no livro de Atos, lá no capítulo 2, a partir dos versículos iniciais, eu percebo que há uma grande movimentação espiritual, onde vem um vento impetuoso e enche a casa, e eles estavam ali todos falando e tiveram línguas repartidas naquele lugar e tudo. Aí os irmãos que são pentecostais que estão me ouvindo aí estão dizendo: não, pastor, ali foi a língua do Espírito Santo, o fogo desceu e tudo. Eu respeito você, meu amado, mas nós que somos, né, e somos batistas e temos pelo menos um entendimento que eu tenho mais profundo, ali o que aconteceu foi, e que não estou anulando o dom de línguas, tá, irmãos? O dom de línguas existe sim, mas a Bíblia diz que vai dizer, é clara, que não, a língua não tem que ser falada quando não se houver intérprete, né? Então a língua se fala sem intérprete era inútil, se falar para sua própria edificação e por aí vai, né? Mas vamos pular essa parte. As línguas ali repartidas que são entendidas, é simples. O chinês estava ali tinha um povo a Bíblia vai dizer no livro de Atos capítulo 2 que existiam povos reunidos ali de todos os lugares da terra. Então ali tinha supor chinês, espanhol, inglês e todos os povos ali. Então se tinham ali todos os povos falando línguas diferentes, né? Com a ação do Espírito Santo, o chinês não falava português, mas entendia o que o português estava falando. O português não falava espanhol, mas entendia o que o espanhol estava falando. O espanhol não falava inglês, mas entendia o que o inglês estava falando. Então há uma ação poderosa ali do Espírito Santo. Logo depois nós vamos ver a igreja se iniciou se reunindo em casas. A igreja começa a se reunir em templos muito depois. Mas muito depois que a igreja ela começa a se reunir em templos, não é? Que a gente começa a observar isso daí. Começa a se reunir em templo muito depois. A igreja começou nas casas. Mas o povo entendia quem era, entendia aonde queriam chegar, e por isso tinham atitude de quem eram. Ou seja, eram cristãos com atitudes dignas de arrependimento, porque a Bíblia é clara, ela diz o seguinte: produzis, pois, frutos dignos de arrependimento. O problema é que não adianta você falar que você nós precisamos ter atitudes de pequenos cristos, de cristãos de verdade. Não adianta pôr no peito: eu amo meu Deus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, se você não compreender, filho e filha, que você precisa ter uma atitude que demonstre com clareza quem você é de verdade. Quem você é quando ninguém está olhando você. Agora é a hora de você provar isso. Porque você não está no convívio, você não está com um pastor lá diariamente para poder puxar essa orelha e para dizer para você assim, né? Olha, meu irmão, não veio do culto, hein, meu irmão? Chegou atrasado do culto, hein, meu irmão? Não veio na IBD, hein, meu irmão? Meu amado, agora, mais do que nunca, é hora de você saber qual que é o seu pedigree. Se o seu pedigree é de cristão ou não. Pastor, nós não somos cachorro, mas usando de uma forma muito engraçada, mas de uma forma muito profunda. Queridos, um cachorro, existe o vira-lata e existe o de raça. Você é um cachorro de raça ou você é um cachorro vira-lata? É isso, pastor? Quem você é? Porque nós somos cachorros vira-latas. Aliás, nós éramos cachorros vira-latas quando nós não tínhamos conhecido ainda Jesus. A partir do momento em que nós conhecemos Jesus, nós saímos da estatura de cachorros vira-latas, porque a Bíblia vai dizer que nós éramos apenas
criaturas e nós nos tornamos filhos de Deus. E a partir do momento que nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos co-herdeiros do nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós nos tornamos co-herdeiros do nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos. E se nós nos tornamos filhos e co-herdeiros do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, tivemos direito, começamos a ter direitos da herança junto com Ele, nós nos tornamos junto com isso príncipes do Senhor. Então nós nos tornamos e nós recebemos um pedigree de herdeiros do Senhor. Nós não somos, em hipótese alguma, mais criaturas, mas nos tornamos herdeiros, príncipes e princesas do Senhor. E um príncipe e uma princesa do Senhor, ele sabe quem ele é, ele sabe aonde ele quer chegar, ele sabe que ele é um servo de Deus, um verdadeiro adorador, como está escrito aqui no João capítulo 4. Ele sabe aonde ele quer chegar, que é o céu, como está escrito lá em Apocalipse capítulo 21. Ele sabe que ele vai vir um novo céu, uma nova terra, a terra que emana leite e mel, não é verdade? E acima de tudo, ele tem atitudes de quem ele fosse. Não adianta falar que você é cristão sem suas atitudes. Pastor, eu sou mais crente do que muitos que estão dentro da igreja. Meu amado, não faz isso. Entendeu, minha amada? Não façam isso. Sabe por causa de quê? Porque o que testifica o seu pedigree de crente, o que testifica se você é herdeiro de verdade, é quando você quer conviver no reino de Deus. E o reino de Deus, ele não é solto, ele é junto. Os seus irmãos fazem parte do reino junto com você. Mais uma vez, eu quero ler com vocês, mais uma vez, eu quero ler com vocês Hebreus 10, 25. Olha o que diz Hebreus 10, 25. Mais uma vez, você que entrou agora ou entrou depois, vem comigo, abram Hebreus comigo, para você não dizer que eu estou inventando depois, né? Pastor, eu estou inventando esse negócio, o negócio está lá na Bíblia, não, né? Olha o que vai dizer em Hebreus 10, 25. Ó. Hebreus 10, 25 diz bem assim: não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai se aproximando aquele dia. Mas aí você que está me ouvindo diz bem assim: pastor, esse versículo ele é destacado. Beleza, você acha que ele é destacado? Então vamos ler o 24. Nós vamos ler de trás para frente, para que você entenda, tá bom? Vamos lá. E considerando uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Consideramos uns aos outros para estimularmos o amor e as boas obras. Isso é antes de mandar congregar, não deixar de congregar. Mas vamos para o 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Olha só. Eu sou fiel porque o meu Deus é fiel comigo, porque Ele me prometeu. Vem com 22 comigo. Cheguemo-nos com verdadeiro coração. Olha para mim, verdadeiro adorador. Em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Eu tenho meu coração purificado da má consciência, de pensar mal do irmão, de achar isso do irmão, e por aí vai, não é verdade? E entendendo que o meu corpo foi lavado com a água limpa, com a água do Espírito Santo. Mas vamos com 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, a partir do momento que Jesus morre na cruz do Calvário, o sacerdote não é mais um homem, o sacerdote se torna o próprio Cristo, não é? Mas vamos para o 21, vamos para o 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é,
pela a sua carne. Jesus, ele foi cortado na carne, ele foi vertido na cruz do Calvário, ele foi despedaçado na cruz do Calvário, para que hoje nós tivéssemos o privilégio de nós estarmos juntos adorando e de sermos verdadeiros adoradores. Mas aí eu termino no versículo 19 de Hebreus 10, não é? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, o que nos permitiu entrar no santuário com ousadia, como diz aqui o autor de Hebreus, foi o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, as minhas atitudes precisam ser atitudes que produzam arrependimento. Primeiramente em mim. Eu tenho que mudar. Ao invés de eu apontar para o próximo, apontar para o irmão, para a irmã, e dizer assim, não, fulana, você tem que mudar, que você tem que fazer, que você tem que acontecer, que eu acho que ali você está errado, você tem que fazer, eu tenho que mudar. A mudança, ela precisa começar na minha vida. A mudança, ela precisa começar, não é de fora para dentro, ela precisa começar de dentro para fora. Eu preciso expurgar aquilo que está me afastando de Deus. Eu preciso primeiro entender quem eu sou, entender aonde eu quero chegar e ter atitudes dignas de arrependimento. Simples assim. Aí as coisas começam a mudar. Paremos de olhar para o nosso próximo e de falar assim, ó, meu irmão, você precisa mudar. Olha, aí irmão fulano tem atitude assim que eu não concordo. E Cicrano também tem atitude que eu não concordo. Mas nós olhamos para isso, olhar para atitudes erradas que a gente também não concorda, eu também não concordo. Mas olha só, nós estamos sendo conduzidos ao céu pelo novo e vivo caminho, através do sangue de Jesus, independente dos erros, independente dos pecados. Primeira coisa, cada um vai dar conta das próprias atitudes para começar. Isso aí não vai ter como ninguém salvar ninguém. E outra coisa, queridos, eu preciso entender que o sangue de Jesus é fiel e é capaz de salvar o homem mais pecador da face da terra. Aí eu termino aqui, né? Depois eu vou abrir um pouquinho para as perguntas de vocês, que diz assim, verso de número 24, Deus é Espírito, e importa que os que adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Amados, independente de você estar na coletividade da igreja, independente de você estar dentro da sua casa, Deus é Espírito. Olha para mim. Ele continua vendo tudo, ele continua contemplando tudo, ele continua sabendo de tudo, ele sabe direitinho, não é verdade? Quem você é, ele conhece os seus pecados, ele sabe o que você está vendo na internet, ele sabe o que você está vendo no dia a dia, ele sabe o que você está falando, ele sabe a sua condição com a sua esposa, com o seu marido, ele sabe de tudo. Porque ele é Espírito, tá? A palavra do Senhor é clara e ele não é Espírito hoje, porque a Bíblia vai dizer no livro de Gênesis que Deus ele usa a palavra, então façamos. Então Deus disse, façamos. Ele já está ali unindo a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amado, aí depois, lá no livro de Salmo 139, vai dizer que o Senhor, tu me sondas e me conhece. Sabe quando assento, eu me levanto, esquadrinho meu andar, meu deitar, conhece todos os meus caminhos. A minha palavra nem chegou à boca e tu, Senhor, já conhece. Conhece-me por trás e por diante, põe sobre mim tua mão. O Senhor, ele conhece a gente de forma profunda e especial. De dentro para fora. Meu amado, Deus está vendo o que você está vendo na internet, filho. Deus está vendo o tipo de filme que você está vendo. Deus está vendo você não pegando a Bíblia dia nenhum para poder ler. E por isso a sua conduta está mudando. Deus está vendo, filho e filha, você ficando mais rebelde, às vezes com seu pai, com a sua mãe. Deus está vendo o marido, você ficando mais ignorante, mais arrogante com a sua esposa. Deus está vendo, esposa, você ficando cada vez mais carnal
no lidar com seu marido, com seus filhos. Deus está vendo. Deus está vendo você, jovem, tendo namoros que não agradam ao Senhor. Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo você, ao invés de se tornar um crente que ora e que pede pelo Brasil, que clama por essa nação, Deus está vendo você não querendo nada com nada e com nada. Deus está vendo. Porque Deus vê tudo. Ele é Espírito. E Ele diz, olha, eu quero que os meus adoradores me adorem em Espírito e em verdade. Ele é Espírito. Eu sei que é desafiador ser cristão longe da igreja coletiva. Eu sei que é. É para mim também, tá? Eu sei que é desafiador, mas é necessário. A sua igreja precisa, a sua casa precisa ser uma igreja. Esse é um momento, é uma hora de nós, cristãos, instituirmos uma igreja em cada casa. Você não é gado para que um pastor precise ficar te estoqueando o tempo todo. Ele precisa ficar, não, faz isso. Vira para a esquerda, vira para lá, porque agora você está em isolamento social. Tem gente que eu não vejo há muito tempo, cara. Tem gente que eu não vejo há quase um mês. Tem outros que eu não vejo mais de um mês, mais de 2 meses aí. Já não via antes do isolamento social. Amados, será que no dia que nós voltarmos, você vai ser um crente melhor? Um crente que conseguiu crescer em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social? Ou você vai ser um crente fraco, mais problemático, mais carnal, mais carnudo, que vai ter que voltar a caminhar tudo de novo? Não. Essa é a hora de você se posicionar dentro da sua casa, dentro do seu lar. E aprender que você é crente, independente de onde você esteja. E agora é o maior desafio. Como eu posso ser um crente, um grande crente, um verdadeiro adorador, longe da minha igreja coletiva, longe dos meus irmãos? Será que nós vamos ter bênçãos para contar? Será que vai ter aquela sede, aquele carinho, aquele amor quando nós voltarmos a se reunir como igreja? Ou nós estaremos piores, mais carnais, mais complicados, mais arredios, como se trata do reino, mais preguiçosos? Pastor, eu estava acostumado a dormir todo domingo de manhã, pastor. Dá pra você ver pela live de agora de manhã e pela live da noite. A live da noite tem mais de 100 pessoas vendo, né? Porque junta-se famílias e por aí vai. E a live da manhã, calculo que deve, né, para estudar a palavra de Deus, deve ter um som de gente dormindo, né? Amém, queridos? Eu quero parar com a aula por aqui, né? E eu quero, se alguém tiver alguma pergunta pertinente à aula, fique à vontade. Se eu souber, né, nós vamos estar aí respondendo para vocês uma pergunta pertinente à aula, alguma dúvida que foi gerada, né, durante a aula. Enquanto, se alguém tiver alguma pergunta, só põe nos comentários que eu estarei lendo. Enquanto isso, eu vou estar acenando para todo mundo aqui, né? Irmã Leiliane Rodrigues, que Deus te abençoe, filha. Irmão Wagner Cândido, que Deus te abençoe. Irmão José Muniz Júnior, que Deus te abençoe. Bolos Eleloqueca, que Deus te abençoe, querida. Irmã Débora Andrade, que Deus te abençoe, estou acenando para você. Irmã Tainá Pacheco, que Deus te abençoe. Irmão Wagner Cardoso, que Deus te abençoe. Irmão Dilcimar, que Deus te abençoe. Irmã Cláudia, Pai do Senhor, querida, que Deus te abençoe. Irmã Cláudia Scheres. Irmã Marta Vanderlei Rodrigues, que Deus te abençoe, queridas. Irmão Flávio Carvalho, que Deus te abençoe. Leidinalva Ribeiro, que Deus te abençoe, querida. Irmã Vivian Moreira, que Deus te abençoe. Kelly Santos, que Deus te abençoe. Irmã Maria José Souza, sim, com certeza, né? Deus com bom de coração, que Deus te abençoe, minha filha, tá? E te guarde, irmã Maria José. Irmão Isaías Nascimento, Isaías, que Deus te abençoe, Isaías. Nem conheci, tá com um cabelão diferente aí, cara.
Irmão Patrick Santos, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Leonardo Dolabella, que Deus te abençoe, filhão. Deus guarde você. Irmã Fabiana Gomes, que Deus te abençoe. Irmã Damiana Andrade, tem sido um sofrimento não estar junto com os irmãos. É verdade, Damiana. Faço suas minhas palavras, filha. Irmã Daniele Rodrigues, que Deus te abençoe. Irmã Leandra Navarro, que Deus te abençoe. Irmão Rafael Marins, que Deus te abençoe. Irmã Leandra, já falei de Leandro, na verdade, né? Estou acenando para Leandro agora. Amém? Já falei com o irmão de Sumar. Irmã Rosemary, que Deus te abençoe. Irmão Paulo, que Deus abençoe você. Irmão Marcos Paulo, irmã Selma, já falei com vocês. Amém? Não quero esquecer ninguém que tem irmãos reclamando, pastor, o senhor nem falou comigo lá. O povo é meio ciumento, né? Irmã Elton, estou acenando para todo mundo aqui. Irmão Zé Luiz, estou acenando para todo mundo, né? Todo mundo, para Iraci, para Joelma. Amém? Estou acenando para todo mundo. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Queridos, eu quero aqui lembrar que mais tarde, às 19h30, nós estaremos na nossa live. A nossa live hoje vai ser transmitida direto da igreja, Ministério de Louvor, né? Como o Ministério de Louvor toca normalmente, né? Com guitarra, com baixo, com tudo, né? Nós vamos estar hoje na igreja, essa live vai ser transmitida de lá, em nome de Jesus. Pastor, eu queria devolver meu dízimo. Você pode ir lá no horário, eu vou estar no horário de culto lá, né? De 7h30 mais ou menos até umas 9 horas, nós estaremos lá. Então vá lá e esteja devolvendo seu dízimo. Queridos, eu volto a dizer aqui, dízimo é um relacionamento, você com Deus, né? Ele é um relacionamento vertical. Então você tem que entender que não é com o pastor, não é com ninguém, não é o pastor que tem, jamais o pastor vai te constranger, te obrigar a dizimar e ofertar na casa do Senhor. Mas, amado, se você tem recurso, você recebeu, essa é uma hora mais do que nunca de você manifestar a sua fidelidade, né? Se você entendeu o segredo do dízimo, né? Se você entendeu que o dízimo, ele necessariamente fecha a boca do devorador sobre a sua vida, abre a janela do céu sobre você, esteja indo lá. Graças a Deus, algumas pessoas já têm dizimado. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um, né? Durante a semana, algumas pessoas estiveram lá. Eu estive na igreja terça, quarta, quinta e sexta. As pessoas estiveram lá dizimando e ofertando na casa do Senhor. Nunca houve um tempo em que as pessoas houvesse necessidade tão grande de você demonstrar que você é fiel de verdade. Se você é um pequeno Cristo de verdade, você é dizimista, independente do convívio coletivo ou não, entendendo que nós voltaremos para o convívio coletivo e entendendo também que nós temos as nossas contas da igreja para arcar, né? E que você não se esqueça que você precisa ser fiel, em nome de Jesus. Pastor, mas a igreja está fechada, não tem, claro que tem conta, porque a primeira coisa, nós já tínhamos contas na igreja. Segunda coisa, existe coisas que nós não temos como deixar de arcar. Eu tenho na igreja uma zeladora, não tem como deixar de arcar com ela, porque, meu irmão, ficamos quase um mês fechado, nós não vamos pagar o seu salário, tem que pagar o salário dela, né? Tem que pagar a luz, tem que pagar a internet da igreja, né? Nós temos que pagar as contas que nós já tínhamos feito, temos que pagar, isso aí não tem para onde correr não, entendeu? A estrutura da igreja, a maior igreja que não é pequena como a nossa, né? Tem uma estrutura grande para sustentar. Então nós precisamos que haja a fidelidade do povo. Então, pastor, eu queria dizimar, hoje nós estaremos lá, pode ir lá, não posso deixar que ninguém aglomere na igreja, você vai ter que ir lá dizimar, vai ter que sair, não é verdade? Pastor, eu vou para lá dizimar e vou participar do culto, eu não posso aglomerar pessoas na igreja, senão eu tenho problema depois, né? Eu tenho que respeitar a lei dos homens, né? O prefeito aí falou que o novo decreto dele até o dia 13, estamos conversando entre a gente, alguns pastores aí, né? E, sinceramente, estamos convictos de que nós vamos voltar domingo que vem. Amém, irmãos? Talvez aí vai ter a orientação de nós voltarmos todo mundo usando máscara, então nós vamos fazer o culto das máscaras, né? Eu vou ter que falar bem assim, irmãos, não retire as suas máscaras. Vai ser a primeira vez que eu vou pregar falando para o povo não tirar as máscaras, não é verdade? Então nós faremos o culto das máscaras, mas nós vamos estar juntos, até porque nós já vamos aí para romper praticamente um mês,
não é? De isolamento social, sem culto nas igrejas e por aí vai. Tem alguns irmãos que me questionaram, pastor, tem igreja no bairro da Malvina que está tendo culto no Pitigo. Cada pastor sabe o que quer, sabe o que vai fazer da sua igreja e também vai pagar o preço, né, da sua irresponsabilidade. Mas, e outra coisa, irmãos, uma coisa é reunir 20, né? Eu reuni 20, eu reuni 30, eu reuni 40. Outra coisa é reunir praticamente 200 a mais de pessoas na igreja, muito maior, né? Então a gente não pode se aliviando nesse ponto, porque o nosso primeiro culto, assim que a gente voltar, meu Deus do céu, né? Jesus, meu Pai, né? Vai parecer até que a gente tá correndo para o céu, né? Vai parecer até que a gente está correndo para o céu, né? Em nome de Jesus, e que essa palavra se cumpra em nome de Jesus. Amém, queridos? Amados, deixa eu ver se teve alguma pergunta, né? Ou se a aula foi, né, muito clara, né? O irmão de Sumar botou, oremos, porque de repente tudo muda, é verdade. O sermão que eu preguei domingo passado foi de repente, Deus muda todas as coisas. Meu irmão não esqueceu não. Que Deus te abençoe, meu irmão, tá ligado? Vamos lá. Irmão Marcos Paulo, não sei se é uma pergunta ou uma afirmação, mas vamos lá. Pastor, eu acredito que o tempo de nós cristãos é o momento de se reinventar. Mas se lembrar que a igreja não é o templo, sim, somos todos nós. Na igreja não é templo, né? E sim todos nós. Então temos que usar o que está ao nosso alcance, que é a tecnologia. E agora, de deixar de lado, agora de deixar de lado as redes sociais e entrar no secreto com Deus. Amém, Marcos? É verdade, querido. A gente precisa... O irmão Paulo faz a afirmação, nós devemos usar o que está ao nosso alcance, que nós somos o templo do Espírito Santo. É verdade, Marcos. Tudo aquilo que foi falado aqui, e usarmos a internet de forma inteligente e entrarmos no secreto com Deus. É esse secreto que o nosso Deus que procura verdadeiros adoradores, Marcos, ele está procurando, né? Esse secreto com Deus, que infelizmente tem faltado no coração de muitos, esse tal secreto com Deus. Tem muita gente aí preocupado com outras coisas. Eu sei que a tecnologia também ela é muito difícil, né, concorrer com ela, mas tem gente que está a léguas e léguas, a milhas e milhas longe do Senhor, que precisam voltar para o ideal de Deus, né? Precisa voltar a adorar, precisa voltar a buscar, não é? Então é uma verdade. Amém? Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Pastor Anderson Mendes, que Deus abençoe para a tua glória, meu irmão, que Deus abençoe e cuide de você. Amém? Teve só esse comentário do irmão Marcos Paulo sobre isso, então eu gostaria da gente estar encerrando, né? Nós vamos estar encerrando, eu vou botar aqui um louvor para nós estarmos ouvindo, né, nesse momento, né? Para estar ouvindo nesse momento. Esse louvor que fala muito comigo, né? With over 10 million daily players on your smartphone or tablet. Queremos o teu nome engrandecer. Para fechar essa. E agradecer-te por tua obra em nossa vida.
Amém. Pois só tu és o Deus. Quem conhece o louvor aí? Eu queria nesse momento que você tirasse um tempinho. Aquele tempinho que talvez você não tira muito tempo para Deus nesse momento. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento, onde você estiver. Queria que você levasse seu coração ao Senhor. Entendesse que o seu Deus é grande, tá? Nosso Deus é grande. Aleluia. Nós temos a vitória nele, queridos. A vitória é dele. Aleluia. Aleluia. Declara isso para ele agora. Engrandeça o nome dele. Por tua em nossas vidas. Aleluia. Ele vai aonde nada vai, porque ele é grande. Coloca agora diante de Deus, Senhor. Realmente eu tenho estado muito longe do seu ideal. Tenho estado desligado. Eu tenho esquecido da sua obra na minha vida. Aleluia. Pois só tu és o Deus eterno. Só tu és. Amém, Jesus. Aleluia. O nosso Deus é poderoso, amém? Como é bom adorar o Senhor. Marlino ainda vai ser quando a gente se unir de novo, como igreja, para adorarmos juntos esse mesmo louvor, amém? Vamos orar nesse momento para a gente estar encerrando, em nome de Jesus. Obrigado por você que ficou comigo, né, até agora, por você que acordou cedo, por você que aprendeu alguma coisa nesse período, né? Por você que, de certa forma, o irmão Marcos Paulo está lembrando aí no comentário que nós vamos estar com esse vídeo no nosso canal da igreja, amém? Só você pegar o link aí
para você ver. Você que pode compartilhar também essa aula, até no Facebook, compartilhe também. Passe para o seu parente, para o seu vizinho, né? Para aqueles que podem. Nós vamos publicar no nosso Facebook, você pode compartilhar depois, tá bom? Vai estar no meu Facebook, você pode compartilhar e vai ser enviado também para o Facebook da igreja. A igreja para tirar não ouvindo, amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Abaixe sua cabeça em nome de Jesus. Meu Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por essa aula, obrigado por esses momentos que nós passamos aqui. Obrigado porque hoje, Senhor, nós foi convocado, Jesus, um jejum por todo o Brasil, meu Pai. Alguns estão entregando seu jejum agora, outros, meu Pai, vão entregar só mais tarde. Mas, Deus, nós calculamos, nós entendemos que quando o povo se arrepende, chora, ora, jejua, o Senhor faz a obra. Então faça a obra, Jesus, na vida de cada um. Deus, tira essa sombra maligna que está sobre o nosso país. Mas, Deus, que esse povo venha acordar com o entendimento que o Senhor é soberano sobre essa terra. Como nós cantamos e ouvimos o louvor aqui, só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Que esse povo, o povo de Malvinas venha entender isso, o povo de Macaé, o povo do Brasil venha entender isso, o povo do mundo venha entender que só existe um Deus. Abençoe cada um, cada coração, que a palavra ministrada aqui venha ter invadido os corações deles, em nome de Jesus, e que mais tarde, às 19h30, Senhor, em nosso culto live na igreja, teremos um culto alegre, feliz, como sempre são os nossos cultos, e cultos que marcam pessoas e corações. Desde já, prepare o caminho para que o Senhor realize nesse tempo aquilo que o Senhor quer realizar. Obrigado por tudo. Cuida de nós em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Beijo, que Deus abençoe. Tá? Tem pessoas que pedem para dar a bênção apostólica. Faz isso com a sua mãozinha em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vocês. E que essa igreja, a igreja mais linda, reunida em toda parte da terra, possa dizer agora em uma só voz, amém. Que Deus abençoe e guarde vocês, em nome de Jesus. Beijo, que Deus abençoe.